Saudações! Hoje vamos falar neste segundo vídeo sobre colonialismos contemporâneos da devolução do arquipélago de Chagos às Ilhas Maurícias por parte do Reino Unido. Muita parte da imprensa internacional nesses dias deu a notícia de que o colonialismo britânico no Oceano Índico já terminou, já é história. Mas, na verdade, temos que analisar com um pouco mais de precisão esta devolução, importante devolução, histórica devolução do arquipélago de Chagos às Ilhas Maurícias. Um pouco de história. Este arquipélago, o seu descobrimento foi logo caracterizado por problemas bastante sérios. O arquipélago foi descoberto porque estava desabitado por parte de um navegador português, Diego Garcia de Moguer, que era um luso galego, do lado de pai originário do distrito de Viseu, em Portugal, e que na viagem de regresso dessa ilha, portanto da atual Diego Garcia, para Portugal, morreu. Então, já daí é possível perceber que, de fato, a história deste arquipélago, aparentemente insignificante, ia ser extremamente complexa. E vamos ver porquê. Como podem ver através dessas imagens, o arquipélago de Chagos é constituído por 7 atóis e cerca de 60 pequenas ilhas no Oceano Índico. E, em termos territoriais, este arquipélago pertence às Ilhas Maurícias. Esse arquipélago, até aproximadamente o século XVIII, Portugal tinha pretensões de controlo colonial das suas ilhas. A principal, como já dissemos, é Diego Garcia, devido justamente ao descobrimento por parte de um navegador português das mesmas ilhas. Mas, na verdade, quem começou a controlar as ilhas foi a França. E a França foi a primeira potência europeia, na altura de Napoleão, que começou uma colonização do arquipélago, fundamentalmente através de plantações de coco para extrair copra. E o trabalho era feito naturalmente através de escravos que vinham maioritariamente do Madagascar e de Moçambique. Entretanto, a derrota de Napoleão e depois, em 1814, o Congresso de Paris, que determinou de forma oficial a derrota francesa diante principalmente do Reino Unido, que na altura estava aliado a outros países, inclusivamente Suécia, Prússia, Áustria e Rússia, através de uma coligação chamada de Sexta Coligação. Portanto, o Tratado de Paris, na sua componente relativa ao Oceano Índico, impunha à França de devolver algumas ilhas, inclusivamente Seychelles, Maurícias e o arquipélago de Chagos, ao Reino Unido. O Reino Unido, fundamentalmente, deixou que a companhia que estava a fazer a exploração de coco continuasse com este tipo de atividade. Mas depois, por volta dos anos 60, portanto, na altura do processo de descolonização africano, que naturalmente envolveu as Ilhas Maurícias também, as Maurícias conseguiram
a sua independência em 1968. Mas, e este é um elemento extremamente importante para percebermos a história dessas ilhas e de seus habitantes, em 1965, o arquipélago de Chagos foi separado das Ilhas Maurícias. Isso significa o quê? Significa que esse arquipélago passou a compor, juntamente com outras pequenas ilhas, nomeadamente Aldabroch, Desrochers e Farquhar, o que atualmente se chama de Território Britânico do Oceano Índico, sigla em inglês BIOT. E, portanto, quando depois as Maurícias conseguiram a sua independência do Reino Unido em 1968, esse arquipélago ficou como, de fato, colônia britânica. Portanto, não se libertou do domínio dos ingleses. E é justamente nesses anos, ou seja, entre finais dos anos 60 e início dos anos 70, que os britânicos começam a ter um interesse estratégico de tipo militar e geopolítico a respeito deste arquipélago e particularmente da sua ilha mais significativa, ou seja, Diego Garcia. E, portanto, sendo uma colônia britânica, e uma vez que o Reino Unido queria transformar esta ilha numa base militar, foi assumido um compromisso liquidar a sociedade que estava a fazer a plantação de coco, que inclusivamente estava a passar um momento de crise, e, portanto, tomar o domínio efetivo desta ilha. E uma vez que a ilha devia servir para objetivos militares, ninguém devia estar presente no território dessa ilha. E, portanto, os seus habitantes, estamos a falar de aproximadamente 1.500 pessoas, ou seja, os antigos trabalhadores das plantações de coco com seus familiares, foram simplesmente varridos, mandados embora. A maioria deles foi para as Ilhas Maurícias, Seychelles, e um grupo foi também para o Reino Unido, onde até hoje os seus descendentes continuam a viver. E aqui se abre uma questão muito séria que envolveu graves violações de direitos humanos, intervenção das Nações Unidas, etc., a respeito dos habitantes dessas ilhas, os ditos chagosianos. Tudo, portanto, foi preparado para permitir a transformação dessas maravilhosas ilhas no meio do Oceano Índico em bases militares. E em 1966 houve uma troca de notas entre o Reino Unido e os Estados Unidos, portanto a administração americana, sobre o uso por parte dos Estados Unidos da base militar de Diego Garcia. Em que consistiu este acordo? Volto a recordar, assinado em 1966. Durante 50 anos, Diego Garcia devia ser de fato alugada aos Estados Unidos para eles construírem a sua base militar. Portanto, estamos a falar até 2016. Mais 20 anos possíveis até 2036. Em troca de quê? O Reino Unido também teve as suas vantagens, que são as seguintes.
o Reino Unido teve um desconto de 14 milhões de dólares na compra do lado do governo americano de mísseis nucleares polares que naquela altura interessavam ao Reino Unido. Portanto, houve esse tipo de troca. E, naturalmente, nenhum habitante podia estar lá em Diego Garcia, portanto, todos foram expulsos, com a obrigação de ninguém meter o pé nesta ilha, salvo pessoal militar americano ou eventualmente britânico. Agora, por que esse secretismo todo? David Vine esclarece elementos muito interessantes, ou seja, não é apenas o problema de ter uma base militar, porque em muitas ilhas existem bases militares britânicas, francesas ou americanas, etc. Mas provavelmente, pelo menos segundo a documentação que David Vine traz, na ilha de Diego Garcia havia e há uma delegação muito importante da intelligence americana, portanto da CIA, e inclusivamente uma prisão especial para supostos terroristas, portanto extremistas islâmicos, e que inclusivamente, segundo os dados que esse livro traz, esses detidos são tratados com toda a violência possível, inclusivamente torturados, etc. Portanto, repito, são dados muito sensíveis que este livro traz e que eventualmente poderiam explicar a razão de tanto secretismo, mesmo diante da imprensa internacional e dos países britânicos e americanos, dos Estados Unidos, que, portanto, teve extrema dificuldade em aceder às informações acerca dessa ilha. O processo de progressiva descolonização começou já há muito tempo no que diz respeito a Diego Garcia. Acima de tudo, no início dos anos 80, o governo britânico começou a dar algumas compensações financeiras aos chagosianos que tinham sido expulsos através de verbas que foram atribuídas ao governo das Maurícias para justamente garantir condições dignas de existência a esses chagosianos, que de fato, depois da expulsão, acabaram vivendo em verdadeiras favelas nas Maurícias e em parte também nas Seychelles, mas principalmente nas Maurícias. Mas depois o processo foi muito longo, demorado, e no fim resultou também por causa da pressão nacional britânica e internacional. Por exemplo, em 2000, o Supremo Tribunal de Londres classificou de ilegal a expulsão dos chagosianos feita entre os anos 60 e 70. Mas, em 2008, a Câmara dos Lordes decidiu contrariar o retorno dos chagosianos à sua ilha, portanto, à sua pátria, de fato, tornando nula a decisão do Tribunal de Londres. Em 2015, um tribunal da ONU declarou que o Reino Unido agiu ilegalmente e que em 2019 o Tribunal Internacional de Justiça, também da ONU, que é o organismo máximo de justiça ao nível das Nações Unidas, disse que a ocupação britânica em Chagos é ilegal
e a Assembleia das Nações Unidas votou uma deliberação neste sentido. Portanto, houve pressão internacional para que o Reino Unido devolvesse o arquipélago às Maurícias. Mas o Reino Unido não desistiu. Então que em 2021 o Tribunal Marítimo Internacional da ONU recebeu uma instância de Londres para que o Reino Unido continuasse a exercer a soberania no arquipélago de Chagos. E, naturalmente, esta instância foi chumbada, portanto, não foi aceita. E é por isso que se chegou, depois de muito tempo, muita diplomacia, muitos esforços, em outubro de 2024, a devolução, que depois se efetivou ao longo das últimas semanas, do arquipélago ao Reino Unido, com a exceção, uma exceção muito significativa, de Diego Garcia. Vamos concluir este vídeo com uma informação que não está a circular muito na imprensa oficial, mas que não considerou uma instância de rejeição do acordo entre, portanto, os dois governos, o governo das Maurícias e o governo britânico endossado pelos Estados Unidos, por parte de duas senhoras que nasceram na ilha de Diego Garcia e que assim declararam: nós não pertencemos ao Reino Unido, nós não pertencemos às Ilhas Maurícias, nós não pertencemos às Ilhas Seychelles, pertencemos a Diego Garcia. E elas querem voltar para Diego Garcia, onde tem suas raízes, suas recordações e suas pretensões de voltar a viver. Como podem imaginar, esta instância de recusação deste acordo foi recusada pelo Tribunal de Londres e, portanto, do ponto de vista dos chagosianos que tinham expectativa de voltar a viver na sua pátria, o acordo não mudou absolutamente nada, porque a ilha de Diego Garcia vai continuar off-limits durante pelo menos 99 anos. O que mudou, certamente, do ponto de vista político, vocês podem fazer as vossas considerações, se foi um acordo bem feito, se não foi bem feito, etc. Mas a realidade é esta, que agora as Ilhas Maurícias conseguem controlar politicamente, do ponto de vista administrativo, o arquipélago de Chagos, mas os britânicos, juntamente com os estadunidenses, vão continuar a explorar esta ilha por fins militares. Portanto, esta é a realidade. Deixo a vocês qualquer tipo de consideração. Muito obrigado pela visão e até um terceiro vídeo desta série de colonialismos contemporâneos, que a próxima vez iremos falar do colonialismo da Espanha.